Fala galera, nós vamos estudar aqui o processo de carga de um capacitor. Como que eu posso carregar e até mesmo descarregar um determinado capacitor, beleza? Bom, não deixa de se inscrever no nosso canal, hein, para ficar por dentro das novidades. Vamos lá? Bom, nós temos aqui, tá, um circuito RC, né? Eu tenho aqui um resistor e um capacitor que nesse instante inicial da figura ele está completamente descarregado, tá? Tenho aqui uma DDPU, né? Uma fonte de tensão que eu vou utilizar para carregar esse capacitor, né? Observe que eu tenho uma chave inicialmente, a chave se encontra aberta. Bom, quando a gente tem no circuito o capacitor totalmente carregado, tá? Ele passa a funcionar como um circuito aberto, não tem corrente mais. Mas enquanto ele vai sendo carregado, vai existir um pulso de corrente que não é constante. Olha só, nessa situação inicial da figura, né, eu posso falar que é o instante t igual a zero, tá? É o momento em que eu vou fechar a chave, né? Nesse instante eu fecho a chave. Quando eu fecho a chave, o gerador lança a sua corrente máxima sobre o capacitor, tá? Enquanto que nesse instante a carga no capacitor, no instante t igual a zero, a carga inicial vale zero, tá? Então, no momento inicial em que eu fecho a chave, eu tenho o gerador lançando a corrente no talo, no máximo, e a carga no capacitor é igual a zero. Bom, isso vai evoluindo, né, ao longo do tempo, até o instante, né, o instante final, em que o capacitor vai estar carregado. Nesse instante, a corrente passa a ser zero, né, porque como nós sabemos, quando o capacitor está totalmente carregado, quando ele atinge a carga, né? A corrente vale zero. Quando ele atinge a carga máxima, tá? Neste instante, quando ele atinge a carga máxima, a corrente tem que ser zero. Ele se comporta como um circuito aberto. Então, inicialmente, eu tenho um máximo de corrente e uma carga nula. À medida que ele vai carregando, à medida que a carga vai aumentando, a intensidade da corrente vai diminuindo. Quando ele atinge o processo total de carga, carga máxima, a corrente vale zero, tá? Bom, então vamos determinar a corrente e a carga nesse processo. Olha só, lembra que aqui nós temos o elemento ativo, que é o gerador, né? O elemento ativo é aquele que injeta energia no circuito, e tenho dois elementos passivos, que são elementos que consomem energia, o resistor e o capacitor. Então, galera, eu posso escrever o seguinte, que a DDP do gerador, tá, vai ser igual a DDP recebida pelo resistor mais a DDP no capacitor. Esse U se distribui para o resistor e para o capacitor. Tá? Bom, você deve se lembrar que a DDP no resistor é R de I. Eu estou colocando um I de T porque esta corrente é função do tempo, né? Lembra? Ela vai diminuindo à medida que o tempo passa, tá? Mais a DDP no capacitor. No capacitor, a DDP é Q de T sobre C. Mais uma vez, a carga também é uma função de T, beleza? Bom, então essa é a expressão da DDP do gerador. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que utilizar um pouquinho do cálculo, tá? Para a gente obter a solução para esse problema, tá? E o que eu vou fazer é derivar essa equação em relação ao tempo, tá? Eu vou ter que du dt, tá? A derivada de u em relação a t, r é uma constante, então vai para fora da derivada, r di dt, tá? Mais uma vez, o C é constante, eu posso colocar para fora da derivada, vai ficar dq de t dt. Bom,
Observe que eu tenho aqui a derivada de U em relação ao tempo. U é a DDP do gerador, que é constante, né? A derivada de uma constante, isso aqui dá zero, tá? Da mesma forma, nós sabemos que a derivada da carga em relação ao tempo, isso é a nossa corrente, I de T, tá? Então, nós podemos escrever esta equação da seguinte forma, né? Eu vou ter que 0 é igual a R dI de T dt mais I de T sobre C. Beleza? Bom, vou passar esse termo para cá, vai ficar menos R dI de T dt igual a 1 sobre a I de T sobre C. Então vai ficar aqui assim, I de T sobre C. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou passar esse I de T para cá dividindo, dt para lá, né? Nós vamos ter aqui DI dividido por I de T, isso é menos, né, do R aqui, 1 sobre RC dt. Beleza? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos integrar essa expressão dos dois lados, né? Eu vou integrar. Essa aqui é uma integral conhecida, né? Integral de dx sobre x, que é o logaritmo neperiano de x mais uma constante. É uma integral indefinida. Então aqui fica logaritmo neperiano de I de T igual. Bom, aqui é uma constante, né? Menos a integral de dt, que vai ser T sobre RC. Tá? Como existe uma constante de integração de um lado e do outro, eu vou colocá-la aqui assim, mais K. K é minha constante de integração. Bom, como é o logaritmo neperiano, né? Lembra que isso aqui é logaritmo de I na base E. Portanto, usando a propriedade dos logaritmos, eu posso escrever que I de T é E elevado a menos T sobre RC mais K. Né? Aqui eu não vou escrever que é E elevado a menos T sobre RC, que multiplica E elevado a K. Beleza? Bom, observe que eu consigo determinar esta constante de integração, tá? Se eu fizer t igual a zero. No instante t igual a zero, esse termo vai zerar, vai ser igual a 1, né? Vai zerar aqui o expoente, e elevado a 1, então fica e elevado a k igual a i no instante t0. E no instante t0, no instante inicial, o pulso de corrente eu posso escrever como sendo U sobre R. Lei de Ohm. U igual a RI. Isso é E elevado a K. Logo, nós podemos escrever que a corrente I de T, portanto, vai ser U sobre R, E elevado a menos T sobre RC. Essa é a expressão que nos dá a carga do capacitor, a intensidade da corrente, durante o processo de carga desse capacitor. Observe que à medida que T aumenta, como é menos aqui, o I vai diminuir, tá? À medida que T aumenta, I diminui. Se a gente tivesse que colocar isso num diagrama, um diagrama que me dá I em função de T, né? Este gráfico, naturalmente, é algo assim, né? Onde esse I inicial é exatamente U sobre R. Beleza? Então aqui você teria a corrente durante o processo de carga do capacitor. Ah, mas como é que eu acho exatamente a carga, né? Para você achar a carga, muito simples. Você vai substituir o I de T nessa expressão, tá? E determinar quem é a carga em função do tempo.
Beleza, gente? Então, esse é um assunto um pouco mais técnico, né? Um pouco mais complicado, mas esta expressão é importante que você conheça essa expressão, tá? Para analisar problemas em que o capacitor ainda não está carregado, ainda está naquela fase transitória. Depois que ele já está em regime permanente, o que é um capacitor em regime permanente? Para um tempo suficientemente grande, né? Aí ele já está em regime permanente. Um detalhe importante é que esse produto RC, tá, costuma também ser chamado de constante capacitiva. Beleza, galera? Não se esqueçam de inscrever no canal e compartilhar com os amigos para que a gente consiga bater a meta dos 1000 inscritos. Valeu?